Josué, capítulo 5. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam no longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Ok, vamos lá. Olá, Débora. Seja bem-vinda. Boa noite. Entendi, Érica. Tá certo. Que bom. Boa refeição aí para você. Estamos aqui na refeição então natural, na refeição espiritual, né? As duas coisas. Vamos comentar sobre esse capítulo 5, que é muito interessante. Ele basicamente vai falar de três coisas, três situações. Ele vai falar da circuncisão dos israelitas, vai falar da Páscoa e vai falar também de um momento de encontro com Deus, de adoração, pré-batalha. Então a gente vai falar desses três aspectos aí. O primeiro aspecto que é mencionado aqui no texto, a primeira situação, é a situação de circuncisão. Vocês sabem o que é circuncisão, né? Que hoje em dia a gente falaria que é aquela operação de fimose, né? De tirar do homem o prepúcio, né? Do seu órgão genital para fins de higiene, enfim, para fins funcionais. Porém, naquela época, a circuncisão ela era um símbolo da aliança que o povo tinha com Deus. Deus mandou que todo o israelita, o filho de Abraão, na época, né, os hebreus, eles fossem circuncidados para que através dessa circuncisão eles fossem separados, fossem
diferentes dos demais povos e assim demonstrassem que era um povo escolhido por Deus, que tinha uma aliança com Deus, era um símbolo. Só que quando aqui Josué está falando para os homens israelitas se circuncidarem, embora não sendo um tema novo, por que ele faz isso? Isso vai, no próprio texto vai dizer. É porque os homens que saíram do Egito circuncidados já não estavam vivos, tinham morrido. Eram os homens em idade aptos para guerra, por eles terem pecado contra Deus, terem blasfemado, terem murmurado, terem realmente se rebelado contra Deus. Deus não permitiu que eles entrassem na Terra Prometida. Então toda aquela geração tinha passado. Os seus filhos, a maioria deles tendo nascido no próprio deserto, não tinham passado por esse ritual de circuncisão. Porém, agora que eles atravessaram o Jordão, estavam prestes a celebrar a Páscoa e prestes a entrar em Jericó, guerrear, Josué entendeu que era importante que eles praticassem esse ritual de circuncisão. Porque mais do que mero ritual ou mera ação visando algum benefício de saúde, que não era o caso nessa época, era uma ação que simbolizava a separação deles para Deus, a consagração deles a Deus. Eles estavam, em outras palavras, renovando a aliança deles com Deus. E é muito importante que a gente compreenda que novos momentos na nossa vida requerem de nós renovações da nossa aliança com Deus. Que nós relembremos por que estamos fazendo o que estamos fazendo, por que vamos assumir novos desafios, se estamos entrando numa nova casa, se estamos assumindo um novo emprego, se estamos dando passos na nossa vida pessoal, que a gente possa renovar esses votos em Deus. E não só em ocasiões especiais, mas sempre que for necessário. A gente possa lembrar quem nos tirou do mundo, quem nos resgatou do império das trevas, da escravidão do pecado, quem nos chamou para si, a gente possa realmente estar renovando esses votos quantas vezes forem necessárias. Isso realinha o nosso coração, isso nos coloca no trilho dos seus propósitos e a gente, então, vive com senso de missão, de propósito, né? Não vive de qualquer maneira. E mostra, essa atitude de Josué mostra a reverência de Josué, mostra o seu temor a Deus, mostra que ele não era apenas um líder do exército, mas ele era um líder do povo como um todo, era um líder espiritual também. Ele estava preocupado com a consagração do povo, com a espiritualidade do povo, com esse alinhar do coração, e mesmo que fosse em detrimento à saúde física deles, pensando que eles estavam prestes a entrar em Jericó, eles se submeterem a uma cirurgia, né, mesmo que de uma forma bruta, né, ali com facas de pedra, antes de entrarem em Jericó, deixaria eles um pouco debilitados por alguns dias. E eles não sabiam se vinha algum exército ao encontro deles, se eles já foram notados, ou como é que eles estariam até a invasão de Jericó. Mas Josué entendeu que era necessário que eles se consagrassem, a despeito até dos prejuízos físicos que eles teriam. A circuncisão do prepúcio desses homens era apenas um símbolo de uma circuncisão maior e melhor, que é a circuncisão do coração. Se essa circuncisão era feita apenas nos homens, a circuncisão do coração era pedida de todo o povo, homens e mulheres, pessoas de todos os tipos, de todas as idades, de todas as condições. Elas deveriam se consagrar a Deus, se livrar de tudo aquilo que era rudimento de um passado e viverem o novo de Deus, se abrirem para a nova vida que Deus tinha a começar no coração deles. Então, essa é a primeira fase desse texto, a ordenança de circuncisão dessa nova geração. Depois nós vamos ver a Páscoa, que é celebrada. A gente sabe que a Páscoa foi instituída no Egito
quando eles estavam prestes a sair do Egito, saíram com pressa por conta da perseguição de Faraó, por conta da autorização que eles tiveram para sair do Egito, em meio a tantas pragas que o Senhor derramou sobre o Egito, a morte dos primogênitos e outras, e eles foram livrados, né, dessas pragas. Deus realmente deu a eles uma proteção especial, né? Eles colocaram sangue sobre os umbrais das suas portas, sangue de um cordeiro, e comeram do cordeiro. E a Páscoa, que a gente até está prestes a celebrar essa semana, né? Ela fala sobre o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, que nos resgata de uma condição de escravidão e nos liberta para uma nova vida. Foi por causa do sangue de Jesus que nós fomos livres da morte eterna. Os israelitas da morte física, nós da morte eterna. E nós celebramos a Páscoa, celebramos a morte de Jesus e a sua ressurreição, porque vemos nesses eventos o grande livramento de Deus para as nossas almas. E aqui eles não tinham essa compreensão ainda de Jesus, mas tudo apontava para um grande livramento de Deus. No Egito, que eles tinham como referência, e que eles celebrariam sempre nessa Páscoa, para lembrarem de tudo que o Senhor fez por eles, mas também apontava para algo que seria consumado em Jesus, algo pleno em Jesus, a nossa verdadeira Páscoa. É interessante que eles, no Egito, comemoram a Páscoa antes de sair do Egito, e aqui eles estão entrando em Canaã. Então eles comemoram a Páscoa assim que entram em Canaã. A gente precisa lembrar os feitos de Deus, a gente precisa se reunir em torno daquele que nos livra e nos abençoa, marcando assim regularmente, marcando assim fases, momentos, né? A Igreja do Senhor, ela tem um memorial, a exemplo da Páscoa, que é um memorial. Ela tem um memorial chamado Santa Ceia. A gente celebra a Santa Ceia todo mês. A Páscoa uma vez por ano, mas a Santa Ceia todo mês a gente celebra, e assim a gente lembra do sacrifício de Jesus por nós. Os memoriais, eles são muito importantes, porque eles alinham o nosso coração, eles alinham nossas emoções, nos fazem entender e sentir o que Deus fez por nós. Em meio a essa comemoração da Páscoa, dessa lembrança do livramento do Senhor a eles, tem algo muito curioso que aconteceu. Diz aqui que no dia seguinte, a eles comerem os pães asmos, né, os pães sem fermento, que faziam parte desse ritual todo da Páscoa, diz que o maná cessou. O maná, para quem não lembra, era aquele alimento que Deus enviava do céu e que surgia, né, no meio das plantações, surgia no deserto, né, e eles comiam e tinham gosto de mel, de pão de mel, alguns vão dizer, né? Alguns textos vão falar que lembra a semente de coentro, porque era branquinha e que tinha esse gosto peculiar aí. Mas aqui o maná cessa. E por que o maná cessa? Porque eles começam a comer do fruto da terra prometida. Eles começaram a comer daquilo que tinha na terra prometida. Uma vez que a terra prometida estava dando frutos, não havia mais necessidade deles se utilizarem, se alimentarem do maná, que era um alimento sobrenatural para a época de escassez. Isso fala para a gente que muitas vezes um novo momento da nossa vida vai trazer um novo tipo de alimento da parte de Deus, uma nova provisão da parte de Deus, uma nova maneira de sermos alimentados e providos dele. Isso nos ensina que não devemos instrumentalizar nem sacralizar formas. Deus sempre fez assim comigo, Deus vai continuar fazendo assim comigo sempre. Não. Às vezes Deus muda completamente a maneira de agir, a maneira de realizar milagres, a maneira de falar conosco,
mas não significa que a nova forma de Deus tratar e falar conosco é pior. Pelo contrário, é melhor. Às vezes Deus está nos levando por caminhos mais profundos, a bênçãos mais completas, e precisamos abrir mão daquele alimento antigo, daquela mesma rotina que a gente estava acostumado para viver o novo de Deus. E é muito legal a gente ver através desse símbolo, né, do maná que cessou, que Deus está sempre fazendo algo novo e nos levando a novos lugares, nos fazendo experimentar sabores novos. Isso mostra a multiforme graça de Deus. Isso indica amadurecimento, com certeza, Débora, com certeza. E por fim, a gente vai ver aqui um evento muito interessante, que é quando Josué encontra com o comandante do exército do Senhor. No versículo 13 vai dizer que ele vê, olhando para Jericó, ele vê um pouco mais acima, um homem em pé com uma espada desembainhada, né? E ele chega perto desse homem e pergunta: você está por nós ou está por nossos inimigos? Né? Ele não reconheceu aquele homem. Quem era? Era alguém do povo? Era alguém de Jericó? E esse homem diz: nenhuma coisa nem outra. Eu sou comandante do exército do Senhor. E é muito interessante essa resposta. Tem versões da Bíblia que vão falar simplesmente não. Vai responder: você é contra nós, está por nós? Ele vai falar não. Mas a tradução melhor é nenhuma coisa nem outra. A palavra não responde bem a pergunta de Josué. Isso nos mostra que Deus, ele é independente, né? Ainda que Deus esteja muitas vezes por nós e do nosso lado, e certamente Deus estava aqui com Josué para lutar por ele, Deus, ele, na verdade, ele não é o nosso amiguinho, ele não é o nosso servo, o nosso escravo, né? Ele não está aqui para satisfazer as nossas vontades ou agir da maneira que nós esperamos. Mas ele é independente. Deus vai agir, antes de tudo, pelos seus próprios princípios, pela sua glória, pelos seus desígnios eternos. E aqui a gente está diante, provavelmente, de uma teofania. O que é teofania? São as vezes em que Deus se materializa de forma física. Materializar já indica que essa forma física, né? É um pouco redundante o que eu falei. E se manifesta de uma maneira que nós humanos podemos entender, né? Então ele aparece, provavelmente é Deus aparecendo na forma de um homem, né? De um guerreiro aqui. E o que leva a crer que é uma teofania, tá? Tem teólogos que vão dizer que era um anjo do Senhor, e tem teólogos que vão dizer que é o próprio Deus, né? O próprio Cristo pré-encarnado, né? Uma materialização de uma das pessoas da Trindade aqui. Mas o que nos levaria a crer que seria isso? Que seria uma teofania, uma aparição de Deus? Primeiro que ele diz que ele é o comandante do exército do Senhor. Claro, ele poderia dizer: eu sou o próprio Senhor. A gente sabe que nem sempre essas aparições se dão de maneira explícita. Mas o comandante do exército do Senhor. Então a gente poderia pensar no próprio Deus, que se o exército é dele, quem é o comandante? É ele mesmo. Quem está à frente é ele. Ou poderia ser um anjo poderoso que estaria à frente de uma guerra espiritual a ser travada. Ok, aqui a gente tem as duas possibilidades. Seria como sendo Cristo, né, Érica? Eu também acredito nisso, tá? Outro fator aqui. Diz que Josué se prostrou diante desse comandante do exército do Senhor, e algumas versões, algumas traduções vão dizer que ele o adorou. Outras, como a que lemos, vai dizer ele se prostrou em sinal de reverência. Bem, se é só se prostrar em sinal de reverência, pode indicar apenas respeito, né? Ele está apenas reverenciando, agindo com respeito diante dessa autoridade que vem em nome do Senhor. Ok, mas alguns estudiosos já entenderam que se trata de uma atitude de rendição e adoração, né? Da maneira como ele
realmente se curva e se prostra diante desse homem. E ao contrário de outras passagens bíblicas, como nós lemos em Apocalipse, em que João se prostra diante do anjo que estava entregando a ele a revelação e começa a adorá-lo, e o anjo diz: não, não me adore, adore somente a Deus, eu sou um conservo, eu sou um irmão igual a você. Aqui nós vemos que esse anjo, ele não repreende Josué, mesmo ele estando ali em atitude de uma reverência, de uma devoção, que poderia indicar ali uma atitude de adoração. Ele não repreende. Então é um indício de que talvez se trate de uma pessoa divina e não apenas um anjo. Mas até aí, falando apenas desse termo, comandante do exército do Senhor, ou então que Josué se prostrou diante dele, poderia haver dúvidas, né? De repente ele se prostrou apenas como reverência, e às vezes o comandante poderia ser um anjo forte, né? À frente de uma miríade de anjos, né? Porém, o anjo, ou esse homem, fala o seguinte para Josué: tire as sandálias dos seus pés, porque você está pisando em lugar santo, em terra santa. Quando ele fala isso aqui, aí, gente, para mim, matou. Para mim é notório que se trata de Deus. Por quê? Quem fala exatamente essa frase para Moisés é Deus, no meio da sarça ardente, né? Quando Moisés está diante daquela planta que pegava fogo, mas não se queimava, não se destruía, Deus fala no meio da sarça ardente com Moisés. E Deus fala com Moisés: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Ou seja, eu estou aqui. Tirar as sandálias dos pés, no mundo antigo, era sinal de reverência, era sinal de submissão, né, de uma honra muito grande. E Deus exige de Moisés esse tipo de reverência. E se foi Moisés que esteve com Moisés no meio da sarça que não se consumia, para esse anjo do Senhor, para esse homem aqui, guerreiro, falar o mesmo para Josué, é porque, para mim e para muitos teólogos, trata-se do próprio Deus novamente. Provavelmente uma das aparições de Cristo, né, Érica, como você falou, nas páginas do Antigo Testamento, Cristo pré-encarnado, uma aparição de uma das pessoas da Trindade para Josué. Isso fala para a gente que a gente precisa, na presença de Deus, nos despir, né, de tudo aquilo que nos atrapalha, todos os rudimentos humanos, tudo aquilo que se coloca como um empecilho entre nós e Deus, de estarmos totalmente nus diante de Deus, né, assim, sem nenhum tipo de máscara, sem nenhum tipo de roupa, né, de acessório, nada que indique status ou que nos proteja de estarmos totalmente vulneráveis diante de Deus. Então, esse tirar as sandálias é muito simbólico. E, por fim, esse homem, esse guerreiro, aparecer para Josué logo antes deles entrarem em Jericó, é para enchê-lo de convicção de que o Senhor dos Exércitos, né, como na Bíblia muitas vezes Deus é chamado o Senhor dos Exércitos, estaria com ele em Jericó. Ele estava prestes a encarar uma batalha grande, uma cidade fortificada com muros altos. Eles não sabiam como é que seria entrar em Jericó. O povo de Jericó, o exército de Jericó, estava dentro da sua terra, estava dentro dos seus limites. E eles, né, estavam ali entrando no território do inimigo. Então, esse guerreiro, né, da parte de Deus, que cremos aqui que era o próprio Deus pré-encarnado, o próprio Jesus pré-encarnado, ele simboliza para Josué de que o Senhor estava com ele, de que o Senhor estava à frente dos seus próprios exércitos, que o Senhor estava com a sua espada desembainhada para dar vitória a ele diante do desafio que viria. Isso é lindo demais, né? A fé nos faz enxergar Deus guerreando as nossas guerras, Deus à frente das nossas batalhas.
que não estamos sozinhos nessa, que estamos com um Deus que se importa e que se coloca à frente, se coloca do lado, mas se coloca à frente, que está se implicando junto conosco nas situações, mesmo não tendo a mínima obrigação de fazer isso, mas por amor. E isso é lindo, né? Olá, Renata, boa noite. Gente, vamos então tirar as conclusões desse texto maravilhoso. A gente falou sobre a circuncisão, que é um ato de consagração, é um ato de santificação pessoal, né? Fala de atitudes, algo que precisamos simbolizar, né? Na nossa vida, né? De uma atitude que começa no coração e que acaba se exteriorizando no nosso corpo, nas nossas ações, naquilo que é visível. Falamos da Páscoa, que é um memorial que nos lembra todos os feitos de Deus, tudo que o Senhor fez por nós, todas as suas bênçãos, todos os seus livramentos. Lembrarmos do que o Senhor fez e faz alinha nosso coração, e então a gente tem, antes das nossas batalhas, um encontro com Deus, um encontro que é permitido pela fé, onde a gente vê que o Senhor, Ele é o primeiro a lutar por nós. Ele fortalece o nosso espírito. Ele nos inspira. Ele nos prepara para as guerras, para as lutas. Então isso fala da ação sobrenatural de Deus. Nós, como sempre falamos, né, nos preparamos da maneira que nos cabe, mas confiando de que quem de fato faz é o Senhor. Que o nosso livramento não vem da nossa consagração, nosso livramento não vem apenas de memórias do que o Senhor fez no passado. O nosso livramento vem de um Deus vivo que hoje está diante de nós e nos dá vitória. A gente precisa alinhar nosso coração, e alinhando o nosso coração a gente passa a enxergar as realidades invisíveis, mas tão reais e poderosas da parte de Deus. Concluímos que Deus quer que nos consagremos, nos santifiquemos, tenhamos nosso coração transformado por Ele, que relembremos os livramentos divinos, que Jesus é a nossa Páscoa, Ele é o Cordeiro que foi morto para nos livrar da morte e assim nos deu libertação de uma escravidão que era muito cruel, que era a escravidão da nossa natureza caída, do pecado. E Ele nos leva rumo à Canaã celestial. Jesus é a nossa Páscoa, nós vamos sempre celebrá-lo, porque por causa dele, da sua morte, da sua ressurreição, nós fomos e somos curados. E precisamos fazer isso em comunhão com outras pessoas. Por isso que é tão importante a gente na igreja estar em sintonia com essas verdades. A gente celebra isso junto. Essa verdade não é para ser vivida apenas de forma individual, mas coletiva. Há até um paralelo, gente, entre a circuncisão e o batismo, né? Nas águas, né? Na antiga aliança, Deus marcava o povo através da circuncisão. Hoje, o batismo ele é um rito simbólico que mostra a nossa nova vida em Jesus, que somos separados por Deus. Da mesma maneira que a Páscoa era um memorial para os israelitas, hoje em dia nós temos, no contexto da liturgia da igreja, nós temos a Santa Ceia, que é um memorial do que Jesus fez por nós. E celebramos a Páscoa também, entendendo que Jesus é a nossa Páscoa. E por fim, esse encontro que Josué teve com esse guerreiro, que é o próprio Deus ali, uma teofania aparecendo para ele, mostra que precisamos nos encontrar com Deus antes das nossas batalhas. Antes de sairmos de casa, enfrentarmos as batalhas no dia, precisamos nos encontrar com Deus. Precisamos rever nosso coração. Se tem algo entre nós e Deus, precisamos descalçar, precisamos tirar. Precisamos nos encontrar com Deus para que a gente possa ter fé para enfrentar, mesmo quando parece improvável a vitória.
Mesmo quando parece difícil demais, a gente sabe que o Senhor está à frente, o Senhor está conosco. Sabendo que é Ele que vem ao nosso encontro, assim como esse homem veio ao encontro de Josué, é o Senhor que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro, e que Ele não é o nosso inimigo. Pode ser que às vezes, por estarmos distraídos, confundamos o Senhor com o inimigo, não entendamos os sinais, não entendamos que o Senhor permite certas situações e certos encontros que temos na vida para que a gente seja provado, para que a gente o conheça mais, para que a gente possa percebê-lo de uma forma diferente, nova, que nunca tenhamos percebido. E isso é para que a gente entenda que Ele não é o nosso inimigo, ainda que pareça que está dando tudo errado e que Deus está contra nós. Na verdade, Ele está nos dando experiências que vão fortalecer a nossa fé, e Ele está pronto para batalhar por nós sempre, porque Ele está com aqueles que Ele chamou, aqueles com quem Ele se aliançou, e Ele está com eles nos momentos bons e nos momentos difíceis. Isso não muda. Então, desse encontro a gente aprende adoração, reverência e uma fé renovada que nos capacita para a batalha. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha edificado muito vocês. É um capítulo muito legal, né? Com muitas lições, muitos insights. E o próximo capítulo é a própria batalha de Jericó, a queda dos muros de Jericó. Vai ser muito legal a gente estudar ele. Eu não tenho certeza se vai ser amanhã, porque amanhã eu vou ter um ensaio na igreja à noite. Tudo depende do horário que acabar. Tá? Vou tentar deixar a aula pronta para, se eu conseguir chegar a tempo das 10 horas, eu aviso vocês um pouquinho antes e a gente faz a live. Se não der, a gente vai se comunicando aí para saber quando vai ser a próxima live de devocional. Tá bom? Deus abençoe muito vocês. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Já percebi que estamos com delay aí, com uma diferença, mas vou esperar um pouquinho para ver se alguém quer comentar mais alguma coisa. Esse amor de Deus é lindo, Érica. É algo maravilhoso, algo que me constrange. E é tão bom a gente viver, né, por esse amor de Deus. É maravilhoso. Bem, eu sei que tem uma demora até aparecer para vocês, mas eu não tenho certeza se já me ouviram ou não. Eu vou encerrar, gente, a nossa live. Deus abençoe muito vocês, tá? Que vocês sejam abençoadas, tenham uma noite maravilhosa. Guardem no coração essa palavra aí, que possa alimentar a fé de vocês, que vocês tenham uma semana incrível, uma semana abençoada, uma semana de convicção de que Deus está com vocês, de que o Senhor está à frente das batalhas de vocês. Que seja um tempo assim de muita experiência com Deus, que Deus ainda nos dá experiências hoje. Tá bom? De nada, querido. Deus abençoe muito vocês e até a próxima. Tchau.